Imagine uma mãe que teve a audácia de ordenar a morte dos descendentes de seus filhos, ou uma que, em desespero extremo, comeu seu próprio filho. Ou até mesmo uma que considerou seu filho tão insignificante que tentou trocá-lo pelo filho de outra. Parecem atos impensáveis, não? No entanto, esses são alguns dos feitos que as mais infames mães da Bíblia realizaram. As Sagradas Escrituras narram os episódios de várias mulheres que não foram exemplos edificantes no papel maternal. Indubitavelmente, as mães mais reprováveis da Bíblia falharam de maneira notória com seus descendentes, e em diversas ocasiões o deslize dessas mulheres no ofício materno moldou o caráter de seus filhos para a perversidade. Encontramos relatos destoantes de mães na Bíblia, seja no Antigo ou no Novo Testamento, variando de situações sutis a acontecimentos macabros. Até mesmo figuras veneráveis como Rebeca não estiveram isentas de erros maternos. Como descrito em Gênesis 27, Rebeca tinha uma predileção por Jacó, provocando um racha na família e levando Esaú a abrigar sentimentos assassinos contra seu irmão. Como consequência, Rebeca presenciou a fuga de Jacó, seu filho amado, para evitar a ira de Esaú, sem jamais revê-lo. No entanto, o exemplo de Rebeca é eclipsado pelo caso de Herodias. Esta, pertencendo à linhagem do rei Herodes, abandonou seu esposo para unir-se ao seu próprio cunhado, Herodes Antipas. Marcos 6 relata que, ao serem repreendidos por João Batista por tal relação ilícita, Herodias buscou vingança. Manipulou sua filha para que dançasse de forma provocante para Herodes Antipas, levando-o a prometer impulsivamente entregar-lhe a cabeça do profeta João em um prato. Diante de um relato tão sombrio, você pode estar se questionando: há algo ainda mais chocante? A resposta é positiva. Vamos prosseguir e explorar as histórias das três mães mais condenáveis segundo a Bíblia. O primeiro relato impactante na nossa seleção das três mães mais reprováveis das Escrituras é o de uma mulher não nomeada que habitava durante os primórdios do reinado do rei Salomão, por volta de 970 a.C. Esta história está registrada no primeiro livro de Reis 3, versículo 16 ao 28. Duas mulheres, cuja profissão era a prostituição, coabitavam e ambas deram à luz quase simultaneamente, com um intervalo de apenas 3 dias entre os partos. No entanto, em uma fatídica noite, uma delas causou inadvertidamente a morte do seu filho ao dormir sobre ele. O que a coloca em nossa lista de mães indignas não é o trágico acidente em si, mas o seu comportamento posterior. Ao invés de lamentar a perda de seu filho, ela astutamente trocou o filho falecido pelo filho saudável da outra mulher durante a madrugada, demonstrando uma indiferença profunda. Quando amanheceu e a outra mulher foi alimentar seu bebê, percebeu o engano e reconheceu que o bebê morto não era seu. O conflito pela maternidade do bebê sobrevivente foi levado à corte do rei Salomão. Ambas reivindicavam ser a mãe da criança. Demonstrando sua reconhecida sabedoria, Salomão sugeriu partir o bebê ao meio, entregando a cada uma delas uma metade. A genuína mãe, movida pelo amor, prontamente renunciou ao seu direito, preferindo que o filho vivesse, mesmo que fosse com a outra mulher. Por outro lado, a mãe impostora, em um ato de puro egoísmo, aceitou a divisão, revelando sua indiferença pelo bem-estar da criança. Ao testemunhar tais reações, Salomão discerniu prontamente a verdadeira mãe e lhe devolveu o bebê. As consequências para a mulher que tentou o engano permanecem um mistério. Não se sabe se ela expressou remorso por suas ações ou se veio a ter outros filhos no futuro. Porém, sua postura naquela situação nos leva a refletir sobre o tipo de mãe que ela poderia ter sido para seu próprio filho. O próximo exemplo perturbador, em nossa compilação das mães mais desfavoráveis da Escritura, é o de uma figura sem nome que habitava em Samaria. Este relato é retratado no segundo livro de Reis 6, versículo 24 a 30.
Durante a liderança do rei Jorão de Israel, filho de Acabe e Jezabel, Samaria se encontrava sob cerco pelo rei da Síria. Esta circunstância culminou em uma fome tão severa que os cidadãos recorreram a ações drásticas para subsistir. No meio desse desespero, as Sagradas Escrituras nos contam sobre um pacto perturbador entre duas mulheres. Elas decidiram que sacrificariam e consumiriam o filho de uma delas em um dia e, no subsequente, o filho da outra. Assim, a primeira mãe executou seu filho e se sustentou com ele. No entanto, quando chegou a vez da segunda mulher, ela voltou atrás em sua palavra e se recusou a sacrificar seu filho. Sentindo-se traída, a primeira mãe buscou justiça junto ao rei Jorão. O monarca, diante da horrível narrativa, mostrou-se atônito, rasgou suas vestes e atribuiu ao profeta Eliseu a desgraça que assolava o povo. A calamidade em Samaria era tão extrema que até mesmo uma cabeça de jumento, parte indesejada e impura conforme a lei mosaica, era vendida por uma soma valiosa de prata. Mesmo diante de tamanha adversidade, é inimaginável que uma genuína mãe tire a vida de seu filho em vez de se sacrificar por ele. Ainda, a segunda mulher, apesar de não sacrificar seu filho, também não exibe um caráter exemplar, visto que participou inicialmente do macabro acordo e consumiu da carne do menino morto. O lamentável estado de Samaria não foi um castigo divino direcionado pelo profeta Eliseu. Era, na verdade, consequência dos desvios de Israel. A nação havia se distanciado da aliança com Deus, mergulhando na idolatria, especialmente desde os dias de Acabe e Jezabel. Ao mencionarmos Jezabel, chegamos ao terceiro exemplo das mães menos exemplares nas Escrituras. E, surpreendentemente, o foco não é Jezabel, mas sim sua filha, Atalia. É inegável que a conduta de Atalia foi moldada pelas influências de sua mãe, que foi altamente malevolente. Enquanto Jezabel poderia figurar nesta lista, parece que Atalia elevou a má conduta hereditária a um patamar ainda mais elevado. Ao unir-se a Jeorão, filho do rei Josafá, ela introduziu a idolatria de seus antepassados no reino de Judá. Ela ainda instigou seu marido a exterminar seus próprios irmãos. Após a morte prematura de seu filho Acasias, que governou Judá sob sua manipulação, Atalia, com sua ambição desenfreada, apoderou-se do trono de Jerusalém. Há um ditado que diz que as avós são como mães em dobro. Porém, no caso de Atalia, isso estava longe da realidade. Ela, em sua sede de poder, ordenou o assassinato de seus netos, visando eliminar a descendência de Davi. Porém, uma faísca de esperança prevaleceu quando um de seus netos, com apenas 1 ano, foi poupado desse extermínio graças à intervenção de sua tia. Ele permaneceu oculto no templo por 6 anos, sendo posteriormente coroado rei, culminando com a revolta que levou à queda de Atalia. Por que, então, as Escrituras incluem tais relatos? A Bíblia, em sua autenticidade, não oculta os desvios e falhas humanas, reforçando nossa necessidade contínua da graça divina. Sem a luz de Deus, os seres humanos podem se perder em ações detestáveis, até mesmo contra aqueles que deveriam ser objeto de seu amor e carinho. Estes episódios lamentáveis sublinham a importância da direção divina para evitar decisões que possam desafiar os mandamentos de Deus e devastar nossos entes queridos. Você concorda que estas figuras merecem destaque como as mães menos virtuosas das Escrituras? Há alguém que você adicionaria a essa lista? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, faça-o agora. Se quiser aprofundar seu entendimento nas Sagradas Escrituras, junte-se a nós em nossos estudos teológicos. Mais informações podem ser encontradas na descrição deste vídeo e no primeiro comentário.